Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obterei. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. As leis de Deus se resumem assim. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Entender, mas entender de coração, esse pequeno parágrafo é de extrema importância para todos nós. Todos nós, espíritos que já adquirimos o livre-arbítrio, já temos a nossa individuação, precisamos aprender a caminhar com segurança, com determinação rumo ao Pai. E a todo instante somos então convidados para nos fazermos melhores, para começarmos a empreender as bases do amor, da fraternidade e da paz, para que possamos então trilhar um caminho com segurança. E com isso, precisamos treinar a fazer o bem na medida das nossas forças, treinar a fazer o bem, treinar a agir no bem, e treinar a sentir e pensar no bem, porque somente assim estaremos edificando realmente um futuro livre das nossas punições. Embora para os estágios evolutivos faz parte algumas etapas de sofrimento, mas todos nós precisamos então empreender o nosso desprendimento, o nosso sentimento de amor, o nosso sentimento de fraternidade. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Entender isso é a mesma coisa que aqui na Terra, perante as leis dos homens, de acordo com a nossa falta, é o castigo que a pessoa recebe, ou a punição. Da mesma forma, no plano espiritual, só que a lei dos homens, existem arranjos, a pessoa pode contratar um bom advogado, tem um monte de situações que às vezes a pessoa escapa da lei. Mas das leis divinas, o único advogado é a sua consciência. E a sua consciência culpada, marcada pelo erro, pelo crime, pela transgressão, você terá então que reparar os seus erros incondicionalmente. Por isso, faz-se necessário trabalharmos intimamente pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria e principalmente entendendo a oportunidade de fazer o bem, procurando dentro dessa oportunidade realmente fazer o bem. Indeterminada é a duração do castigo. Para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Quando nós lemos o livro Libertação, tem outros mais que aborda mais as regiões de sofrimento mais intensos, mas o Libertação já nos dá uma boa ideia. A gente vai vendo que os espíritos ficam naquelas regiões de sofrimento até que ele se arrependa e até que ele pare com aquela obstinação no mal que ele está lá, obstinação na vingança, obstinação no ódio, e comece então a despertar para o sentimento de amor, para o sentimento de fraternidade. Isso vale para todos nós. Precisamos treinar a sentir o sentimento de amor, a treinar a sentir o sentimento de fraternidade em nosso coração. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança, mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. Pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Trabalhemos, pois, para desenvolver os nossos sentimentos melhores possíveis. Aquilo de que a evolução não dá salto, muitas das vezes a pessoa usa aquilo como um escudo, como um anteparo, para que ele não dê os passos necessários ao seu processo evolutivo. Então a pessoa sabe que ela tem que caminhar, ela sabe que ela não pode mais fazer aquilo ali, porque a condição evolutiva dela não permite. Mas ela faz com a excusa de que a evolução não dá salto. Eu faço isso que ainda sou imperfeito. Não. Muitas pessoas que falam e agem assim estão sob a inspiração de espíritos, aí sim, imperfeitos, infelizes, vingativos, maus, porque a pessoa deve estar naquele momento voltada para os bons sentimentos, voltada para os altos ideais do amor e da verdadeira fraternidade que deve existir nos corações humanos. E assim, com esse sentimento voltado para o bem, para a fraternidade, para a luz, nós precisamos então aprender a construir, aprender a fortificar as boas resoluções, os bons sentimentos, para que os nossos amanhãs sejam sempre repletos de bondade, de fraternidade e de paz. Entendendo sempre que não basta o simples pesar
do mal causado. Tem que reparar. E para reparar, tem que passar pela prova proporcional ao mal causado, a tendência que carregamos em nosso íntimo. E aí é que vem a grande chave para a nossa transformação. Você já tem força suficiente para cair naquelas mesmas tentações e dizer, não, isso não me atinge mais? Esse sentimento faz com que nós tenhamos condições de discernir para lá ou para cá o caminho que devemos seguir. Todos nós temos a opção das encruzilhadas. E lembre-se que Jesus nos alertou que a porta que o conduz ao reino de Deus é uma porta estreita, um caminho áspero, onde nós teremos que provar a nossa força, a nossa resistência, a nossa resignação, a nossa fé, a nossa coragem. Procuremos, pois, trilhar firmemente pelos caminhos do bem, para que não tenhamos que passar pelas expiações do mal que causamos a outrem. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem e ter horror ao mal. Não basta só praticar o bem, gostar de fazer o bem. Nós temos que ter horror ao mal. Temos que ter pavor de tudo aquilo que vem retratar a nossa vida e jogar-nos contra as leis divinas. Precisamos, assim, desenvolver sentimentos que nos fortaleçam, desenvolver sentimentos que nos conduzam ao regaço de nosso Pai. Precisamos buscar empreender os melhores sentimentos, precisamos buscar empreender os melhores ideais para conseguirmos construir, com bases no amor, na fraternidade, os nossos bons sentimentos, as nossas boas resoluções e caminharmos seguramente para o encontro conosco mesmo, para o encontro com a jornada que nos conduzem ao Pai. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Conforme é mostrado nesses tópicos que vimos anteriormente, está sempre dentro da conformidade da justiça de Deus e de sua bondade. Deus não vai passar a mão na cabecinha de um, vem cá, meu filhinho, você é meu preferido. Não tem preferido. Tem aqueles que executam bem as leis divinas, que passam pela encarnação e após encarnação trabalhando dignamente para conquistar seu espaço, para conquistar sua melhoria moral, para conquistar sua evolução. E tem aqueles que deixam a vida me levar, a vida leva eu. De acordo com a situação, ele vai. E esse vai, logicamente, criar situações que um dia vai ser amarrado no seu processo evolutivo, vai ser travado das suas possibilidades de crescimento espiritual. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. Todos têm igualmente a oportunidade de reparar seus erros, de seguir para a luz, despertar para novas realidades que a espiritualidade nos mostra, para caminharmos na direção da luz eterna de nosso Pai amorável, que sempre espera que um dia despertemos a nossa consciência plenamente para a bondade divina e consigamos chegar aos páramos da consciência tranquila, onde poderemos viver em paz. Mas para isso, temos um longo caminho a seguir para a nossa depuração, para o nosso aperfeiçoamento. E esse caminho, lógico, pode ser encurtado de acordo com as ações que venhamos tomar. Mas aqueles que estão culpados, que cometeram muitos crimes, que cometeram muitos erros, eles terão que passar igualmente por determinadas provas. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Então, para que o espírito se redima, ele tem que ter um esforço, ele tem que empreender uma ação, uma atividade intensa para fazer-se melhor. E com isso, aprimorar-se. Procurar, então, encontrar meios de se refazer e reconstituir-se emocionalmente, espiritualmente. O que as mais das vezes lhe falta é se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade.
execução em que, desse modo, Ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Veja o seu inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Dá essa prova de caridade. Agir com mais amor e sendo um instrumento de execução da lei de amor e de caridade. Está nos desígnios divinos que todos aqueles que incentivam o bem, que trabalham pelo bem, recebam a recompensa de fazer o bem. Sejamos, pois, meus irmãos, daqueles que trabalhamos incessantemente por edificar o bem em nossos corações, por edificarmos as leis do amor em nossa caminhada. E os espíritos infelizes e sofredores, e também aqueles que já morreram e se encontram em situação difícil, nas dúvidas inerentes ao seu processo evolutivo, as nossas orações, os nossos conselhos, os nossos bons sentimentos, muito os incentiva, muito os impulsionam para caminharem para a luz, para procurarem vivenciar o sentimento de amor, de fraternidade e de paz. É por isso que nós devemos estar sempre cientes da nossa responsabilidade cristã. E como temos a nossa responsabilidade cristã, temos que nos impulsionar e impulsionar esses nossos irmãos a caminharem na direção do Pai, a caminharem para Deus. Que a misericórdia divina e Jesus esteja sempre nos envolvendo, derramando sobre nós o caminho, as bênçãos que nos conduzem ao caminho da redenção. Que derrame sobre nós a luz que ilumina-nos para seguirmos o caminho seguro do amor, da misericórdia e da paz. Paz e luz a todos nós.